Tipo, eu fui a uma luta do UFC e era um campeão que tinha um recorde de 14-1, cerca de um ano atrás. Você conheceria os nomes 14-1. E o único cara para quem ele perdeu foi esse cara. Mas o cara com quem ele estava lutando era tipo quase apenas um lutador mediano. Ele perdeu várias vezes, mas venceu esse cara. Então eu disse, ok, Eu não sei quem você está falando. estou tentando, eu vou descobrir isso. Ok. Mas faz cerca de um ano. Mas a questão é que ele não era nem de longe o lutador, mas aquele que não era nem de longe o lutador havia vencido. Ele é o único cara que venceu o campeão cerca de 5 anos antes. E eu disse, eu vou ficar com o cara que venceu a outra luta. E foi isso que aconteceu. Ele o venceu uma segunda vez. Às vezes é uma vantagem psicológica. É só uma coisa louca. Lincoln tinha eu não sei, eu nunca li isso. Eu ouvi isso de pessoas na Casa Branca que realmente entendem o que estava acontecendo com toda a vida da Casa Branca. Mas Lincoln tinha um bloqueio. De certa forma, como os golfistas diriam, ele tinha uma fobia em relação a Robert E. Ele disse, eu não posso ser Robert, porque Robert E. Lee venceu batalhas, ele derrotava eles. Eles tentaram fazer com que Robert E. Lee para estar no norte, mas ele disse, não, eu tenho que ficar com o meu estado. Você sabe, o estado era tudo para ele. E ele foi para o sul, e ele era, eu já ouvi generais me dizerem, temos alguns grandes generais, os verdadeiros generais, não aqueles que você vê na televisão, mas aqueles que derrotaram o ISIS. Comigo, nós derrotamos o ISIS em tempo recorde. Era para levar anos, e nós fizemos isso em questão de semanas. Esses são grandes generais, esses são caras durões, esses não são caras woke, mas o general favorito deles, em termos de gênio, era Robert E. Em termos de estratégia, quer dizer, Estrategicamente. Ele pegou uma guerra que deveria ter acabado em poucos dias e foi, você sabe, anos de inferno, uma guerra cruel. E então, aqui estou eu parado lá. E, novamente, eu nunca tinha realmente feito isso antes. Você sabe, eu me candidatei por vários meses antes de vencer. Eu acho que se você calcular ao máximo, seria um ano ou algo assim. Então, eu nunca tinha me candidatado a um cargo e eu me saí bem. Quer dizer, eu participei de debates, tínhamos 18 pessoas, incluindo eu, e então devagar, mas com certeza eles começaram a desaparecer. Tivemos debates, bons debates. todo mundo está ciente de tudo isso. Mas o que eu quero saber é, como foi a experiência uma vez que você entrou? O que você achou que seria, em termos da sua capacidade de governar? Sim. Tipo, essa é a sua primeira experiência governando qualquer coisa? Você nunca foi governador, você nunca foi prefeito. Sim, coisas privadas. Negócio. Mas agora, de repente, você está dentro da Casa Branca. A maior coisa foi apenas aquele primeiro momento de estar aqui, sagrado. Era realmente um lugar sagrado, certo? Foi algo realmente além para mim. Essa foi a experiência, foi uma experiência surreal. E então, com o tempo, isso vai se desgastando. Com o tempo, se torna o seu lugar onde você fica. Certo. Eu estava fazendo muito, eu tinha duas coisas hoje, realmente focado em governar o país e na sobrevivência, porque desde o momento em que eu ganhei, antes de eu assumir o cargo, de repente, quer dizer, eles vieram para baixo. Quer dizer, ninguém nunca foi tratado dessa maneira. E você vê isso, quer dizer, você vê, nós estamos no Washington Post muito cedo. Eles disseram, bem, agora começam as coisas do impeachment. E começou, quer dizer, literalmente começou desde o início. Então eu tinha que sobreviver e governar a nação. Eu tive uma combinação, pessoas não sobrevivem. Eles entram, o que você esperava, então, em termos de uma vez que você entrou, você tinha que nomear todas essas pessoas? Quantas nomeações você teve que fazer? Bem, você na verdade tem 10.000 nomeações. Agora, eles são diferentes. Você tem as grandes e então eles nomeiam 100 pessoas e 200 pessoas. Mas o presidente realmente está envolvido com aproximadamente 10.000 nomeações. Então você vai nomear um secretário de Estado e ele ou ela vai nomear muitas pessoas. Então é bastante... Mas em termos das principais, você provavelmente tem umas 100, mas são as grandes. Tesouro, Estado, Militar. E como você sabia quem nomear? Bem, eu não tinha dívidas, certo? Então, você está de alguma forma 17 vezes em Washington e eu nunca fiquei lá, de acordo com a imprensa, que eu acho que provavelmente está certo. Ao longo dos anos, eu estive lá apenas 17 vezes, eu nunca fiquei. Então agora eu estou sentado lá, eu estou pensando, este lugar é lindo, mas você sabe, eu não conheço ninguém.
É como você sabe, você vai para certas áreas e em outras áreas elas podem ser ótimas. Washington era ótimo. Washington não está tão bom agora. Nós temos que consertar isso, nós temos que melhorar isso. Muito perigoso, lugar muito mal conservado. Nós vamos torná-lo ótimo. Nós vamos melhorar isso. Nós vamos trazê-lo de volta. Mas eu não era um cara de Washington. Eu era um cara de Nova York. Eu era um construtor. E eu construí prédios. Mas eu não sabia que Washington era um cara de Nova York. Bem, e de repente você deveria estar nomeando as melhores pessoas. Então, o que você achou que ia ser em comparação com como realmente foi? Você tinha alguma ideia de como ia ser e o que era diferente? Bem, eu sempre estive envolvido em política, mas geralmente do ponto de vista de um doador. Eu era um doador. Você sabe, eu era um grande doador. Eu depois dinheiro para políticos. Eu gostava, principalmente dos democratas, certo? Ambos, na verdade, praticamente ambos. Na verdade, eu tenho fotos do Ronald Reagan comigo quando eu era muito jovem. Você foi um democrata até tipo que ano? Eu era um democrata. Eu poderia te dar o exato, mas no início, nos anos 90. Eu acabei mudando. Na verdade, eles tinham um partido reformista. Eu estava pensando em fazer isso por um tempinho, mas então, infelizmente, eu não consegui porque é muito difícil. Você sabe, é um sistema bipartidário. E sempre que você ouve falar de um terceiro partido, eu sei que você gosta do RFK, Joteori. E eu também, ele é um cara fantástico. Eu gosto, mas eu achava que ser independente era uma bobagem. Não funciona. Não funciona porque mesmo que você se saia bem, você não vai conseguir apoio no Congresso. Em outras palavras, você precisa agora dizer, ok, agora eu vou conseguir metade do Congresso. Eles nunca vão votar em você. Então, mesmo que você conseguisse chegar lá, o que é muito difícil, e eu sei como você se sente sobre o Bob, e eu me sinto da mesma forma, e ele agora está conosco. Mas é simples e direto. É um sistema bipartidário, certo? E alguém, não vou mencionar o nome, mas alguém gastou 250 milhões de dólares tentando conseguir a nomeação como candidato do Partido da Reforma ou algo assim, e não chegou a lugar nenhum. Você simplesmente é devorado. O sistema te devora, certo? Então, era realmente alguém que não só era novo em Washington, mas também era novo na política. Então, no escritório da presidência, ao longo dos anos, todos aqueles presidentes, 92% eram políticos e 8% eram generais. General Eisenhower, General Washington, certo? General George Washington, você teve generais. Então são 8% generais, sem almirantes. 8% generais e 92% políticos. Você sabe, eles são políticos e seguem em frente. Então eles nunca tiveram um cara de negócios. Ou nunca tiveram um cara que não foi eleito para um cargo. Eles eram todos como Ronald Reagan era, na verdade. Ele era um ator de cinema, mas ele se tornou o governador da Califórnia por, eu acho, 2 mandatos. E então ele se candidatou. Então você nunca teve uma coisa assim, mas você sabe, em termos de mim, e às vezes eu usava isso como uma desculpa. E na verdade eu não gosto de ter desculpas. Mas eu usava isso como uma desculpa. Eu tive que contar com pessoas que eu respeitava ou gostava, mas que eu não conhecia tão bem, porque eu não as conhecia tão bem. Algumas dessas pessoas eu fiz campanha contra, porque, você sabe, quando você tem 18 pessoas, a maioria eram políticos se candidatando. Na eleição, você sabe, concorrendo nas primárias, e eles foram eliminados um por um. Mas eu acabei gostando de alguns deles. Alguns deles eu não gostava nem um pouco. Eu não gosto deles agora. E eu contava com eles. E eu contava com outras pessoas. Então, de repente, as pessoas começavam a entrar. Eu gostaria de recomendar fulano para ser secretário de Estado e eu teria 3, 4 pessoas recomendando. Uma coisa que posso te dizer, Joe, é que todo mundo quer a posição, claro. Não, mas às vezes eu ouço, muitas pessoas não querem trabalhar com o Trump porque o Trump é difícil de lidar, etc. Deixa eu te contar, todo mundo quer estar em qualquer uma dessas posições. Eles morreriam por isso, claro. Agora, eles não querem ser conhecidos. Quer dizer, tem um cara em Nova York, principalmente, muito grande, muito bem sucedida, muito forte, muito político, embora ele não seja um político, ele daria qualquer coisa para ser secretário de Estado. Se eles perguntarem a ele, não, eu não acho que eu faria isso. Mas, enquanto isso, implorando por isso, ok, implorando, eu acredito em você. Todo mundo. Olha, todo mundo quer isso. De qualquer forma, não importa o que você faça, mas é muito perigoso escolher alguém fora da política porque um político basicamente passou por uma avaliação durante anos, certo? Você escolhe um cara de negócios e ele nunca foi avaliado, e ele é, sabe, o chefe de uma grande empresa ou algo assim, mas ele nunca foi avaliado. Você não sabe nada sobre a vida pessoal dele, você não sabe nada sobre onde ele esteve. Quando você o coloca, é um pouco perigoso, porque
De repente eles são investigados e você ouve coisas que faz você pensar, uau, isso não vai dar muito certo. Então é muito perigoso. Escolher pessoas que estão fora da política é um pouco perigoso. Então você está meio que preso em uma posição onde precisa escolher pessoas estabelecidas. E então o problema com pessoas estabelecidas é que elas já estão doutrinadas no sistema. E em muitos casos eles são caretas, duro. Eles são sobreviventes. Eu acho que, sabe o que você quer dizer com caretas? Diz careta. Eles são caretas. Eles não têm nada. Eles não têm nada. Ou eles são espertos e sobreviventes. Uma coisinha. Então havia um congressista anos antes de eu me candidatar e eu era muito próximo dele. E eu precisava de uma licença para algo, e ele foi muito importante para conseguir a licença. Mas era um pouco controverso a licença, essa coisa específica que estava sendo licenciada. Mas eu era próximo desse cara e eu ajudei e tudo mais. E eu fui até ele. Eu disse, eu gostaria de ter a sua ajuda. E ele disse, deixa eu dar uma olhada nisso. Eu disse, isso não é muito bom, mas eu realmente espero que você vá me ajudar. De qualquer forma, ele me enrolou por um longo período de tempo e no final não fez isso. E eu disse, você é um careta. Você poderia ter feito isso, as coisas eram tão fáceis, etc. Mas era controverso. Ele esteve no Congresso por muitos anos, como 28 anos. E você sabe, há uma razão pela qual alguém está lá por 28 anos, você tem que ser meio esperto. Certo, vamos sobreviver. E eu percebi que ele era um sobrevivente. E assim, eles nunca fazem nada controverso. Eles nunca arriscam ou falam a sua opinião. Isso está fora do... Sim. E ainda assim eu não o desrespeito por isso. Na verdade, eu respeitava o cara mais de certa forma. Porque ele sobreviveu, sabe de uma coisa. Ele esteve lá por 28 anos e ele conseguiu passar por isso. Muitas pessoas não conseguem passar por isso da maneira certa para pessoas não excepcionais sobreviverem. Bem, Sim, com certeza é. Então você está lá, tem 10 mil compromissos que precisa fazer, Então você está recebendo conselhos de pessoas e isso, em um certo momento, você teve um momento em que percebeu, que essas eram más escolhas. Algumas dessas pessoas eu não deveria ter colocado lá. Sim, eu acho que sim. A única pergunta que você vai me fazer, que eu acho que você vai me fazer, que as pessoas parecem perguntar, e eu sempre dou a mesma resposta. O único erro, porque eu tive muito sucesso e uma ótima economia, tudo ótimo, tudo estava ótimo. O exército, nós reconstruímos os maiores cortes de impostos da história, tudo isso. Tivemos uma grande presidência, 3 juízes da Suprema Corte. A maioria das pessoas não recebe nada. Você sabe, você os escolhe jovens. Dessa forma, eles ficam lá por 50 anos, certo? Então, você sabe, mesmo que um presidente esteja lá por 8 anos, muitas vezes eles nunca têm uma chance. Eu tive 3. Foi meio que a sorte do sorteio. Mas eu diria que sempre volta para a mesma resposta. O maior erro que cometi foi escolher algumas pessoas. Eu escolhi algumas pessoas ótimas, você sabe, mas você não pensa sobre isso. Eu escolhi algumas pessoas que eu não deveria ter escolhido. Eu escolhi algumas pessoas que eu não deveria ter escolhido. E os neocons, sim, neocons, ou pessoas ruins, ou apenas pessoas leais, ou pessoas que eram simplesmente ruins. Pessoas que estavam nisso porque você recebeu conselhos ruins, sim. Quer dizer, olha, você está lendo sobre eles um pouco hoje. Um cara como o Kelly, que era um valentão, mas uma pessoa fraca, você sabe mais sobre valentões do que qualquer outra pessoa, provavelmente porque você lida com um certo esporte onde os valentões são expostos muito rapidamente, sim, mas você sabe, ele é ruim. Bolton era um idiota, mas ele foi ótimo para mim porque eu entrava com um cara como o John Bolton. Mas você sabe, John Bolton, um amigo meu me ligou, eu estava escolhendo o Bolton, ele é um cara muito inteligente. O nome dele é Phil Ruffin. Ele é um cara muito rico de Las Vegas. Ele é um ótimo jogador de cartas. Ele não joga cartas, mas é um ótimo jogador. Você sabe, ele é apenas um natural. Ele tem senso de pôquer, certo? Você sabe, aquele bom e velho senso de pôquer. E Phil Ruffin é um cara muito, muito sábio e uma das pessoas mais ricas por aí. Teve um grande sucesso e entende as pessoas. Então, sim, foi quando eu estava escolhendo o Bolton, ou eu escolhi o Bolton. Ele ligou, ele disse, não o escolha. Ele é um cara ruim. Agora, ele não estava na política de jeito nenhum. Ele está em vários negócios. Ele disse, ele é um cara ruim. Sempre. Dá errado com esse cara. Eu disse, cara, eu queria que você me dissesse isso 2 semanas atrás. Eu já contratei ele. Você sabe, ele está aqui. E ele estava certo. Mas ele é bom de uma certa forma. Ele é um maluco. E toda vez que eu tinha que lidar com um país
Quando eles viam esse maluco atrás de mim, eles diziam, cara, o Trump vai entrar em guerra conosco. Ele estava com o Bush quando eles entraram de forma estúpida no Oriente Médio. Eles nunca deveriam ter feito isso. Eu costumava dizer isso como um civil, então eu sempre tive mais publicidade do que as outras pessoas. E eu não fiz. Não era como se eu estivesse tentando. Na verdade, eu não sei exatamente por quê. Talvez possa me dizer por quê. Eu posso te dizer. Você disse muitas coisas malucas. Talvez você disse muitas coisas malucas e então a CNN, em toda a sua brilhante sabedoria, ao destacar suas loucuras, te tornou muito mais popular. Sim. E eles te impulsionaram nas pesquisas porque as pessoas estavam cansadas de alguém falando assim. Besteira, linguagem de político ensaiada. E mesmo que não concordassem com você, pelo menos sabiam que aquele cara era ele. Esse é realmente ele. Quando você vê certas pessoas, fala com certas pessoas que estão em evidência, você não sabe quem elas são, você não tem ideia de quem eles são. É muito difícil saber, você os vê em conversas. Eles têm essas respostas pré-planejadas, eles dizem tudo, é tudo muito ensaiado. Você nunca chega ao cerne da questão. Uma das coisas bonitas sobre você é que você fala de improviso. Tipo, você sai e faz esses grandes eventos e está apenas conversando e fazendo. Nós já te destacamos no programa muitas vezes, onde você, quando ele fez essa imitação do Biden, onde ele está andando por aí sem saber o que está fazendo, é stand-up. É coisa engraçada. Mas é assim, você está zoando o Elon uma vez, você está fazendo uma imitação do Elon. É ótimo. Você tem, tipo, instintos cômicos. Como quando você disse para Hillary, você estaria na cadeia. Tipo, isso é um ótimo timing, mas é que esse tipo de coisa era algo inédito. Como um político, tipo, ninguém tinha feito isso. E eu acho... Você sabe, né? É engraçado. Você precisa ter pelo menos a atitude de um comediante quando está fazendo esse trabalho. Esse é um negócio perigoso, antes de mais nada. É um negócio muito difícil quando... É um negócio mais perigoso. Sim, ou mais... Bem, para um trabalho... Sim, quero dizer... Além de ir para a guerra e ser bombeiro ou ser policial, é o negócio mais perigoso. É o mais perigoso. Ser presidente é o mais perigoso. Especialmente você... Quero dizer, você nem chegou à eleição. Houve 2 tentativas de assassinato e eles simplesmente ignoraram isso nas notícias como se não fosse nada. Eles prefeririam não falar sobre isso. Imagine se houvesse tentativas de assassinato contra o Biden. Quão duro as pessoas atacariam a direita. Como elas tentariam tirar as armas das mãos das pessoas... Eles tentariam aumentar as leis sobre armas? Eles tentariam descobrir alguma forma de te culpar? Se houvesse ataques, se o Biden fosse baleado na orelha, nós nunca teríamos ouvido o fim disso. Mas eu acho que ele está em boa forma, porque são apenas precedentes consequenciais. Se você olhar para o que aconteceu, veja, eu sou a favor de fazer com que os países nos paguem bilhões e bilhões e trilhões, até mesmo dólares. Eu recebi centenas de bilhões de dólares da China, ninguém recebeu 10 centavos, nenhum outro presidente. Eu faço coisas que, quero dizer, que não necessariamente me tornam tão popular. Eu apenas faço o que é certo. E quando você faz isso, sabe, você é mais observado. Olhe para o Irã. Nós nunca teríamos tido o ataque a Israel. O Irã estava quebrado. Eu disse à China, se vocês comprarem, não podem fazer negócios nos Estados Unidos sob nenhuma circunstância. Nós vamos cortar relações com a China. Algumas pessoas acham que isso teria sido uma boa ideia de qualquer forma. Mas, se você comprar qualquer petróleo, um barril de petróleo deles, você não está fazendo negócios. Eu disse isso para muitos países. O Irã estava quebrado. Eles não tinham dinheiro para o Hezbollah. Eles não tinham dinheiro para o Hamas. Eles não tinham dinheiro, mas... Eu me coloco em uma situação, sabe? Quero dizer, eu entendo o que estou fazendo. Você se torna um alvo e é um negócio muito perigoso. Mas se você olhar apenas estatisticamente, então... Eu disse, eu meio que acho, que não sei se está certo, mas 1/10 de 1% para um piloto de corrida, sim, é um negócio bem perigoso, né? É, 1/10 de 1% para um peão de touro. Eu te digo, para mim eu estava falando sobre a morte. Esses caras que montam os touros é pior do que no UFC, é pior... esses caras dizem, você vê esses touros monstros, e você vê. Em câmera lenta, onde o pé está, tipo, sabe, a 1 centímetro da cabeça, se ele acerta, o cara já era... Mas eles morrem, sabe, eles morrem. Então, 1/10 de 1% morreu. 1/10 de 1% morre, certo. E eles certamente se machucam feio. Quer dizer, eles não conseguem andar depois de um certo período de tempo. Mas, com o presidente, se você olhar para a quantidade de tentativas de assassinato, e tentativas também, sim, e... Não, posição muito perigosa. Eu nunca pensei nisso quando eu fiz isso. Você acha que as pessoas te amavam no Apprentice, elas iriam te amar como presidente? Bem, seria tão fácil. Bem,
provavelmente teria sido se a mídia não tivesse te atacado do jeito que fez. Se eles não te confundissem com o Hitler. Quer dizer, até hoje, tipo, a Kamala estava falando sobre você e o Hitler. Eles vão pegar o que você disse sobre Robert E. Sabe? Ó, Donald Trump deseja que o Sul tenha vencido. Ele ama Robert. Eles adoram tirar as coisas do contexto e distorcer as coisas. Não precisam tirar as coisas do contexto. Eles inventam tudo. Eles fazem isso também. Mas você sabe, é interessante, quando você mencionou eu era muito popular e todas aquelas pessoas me amavam. Quer dizer, só algumas dessas mulheres, elas são tão estúpidas. E alegria. Toda vez que ela me via, tipo, eu estava no teatro ou algo assim, e ela dizia, você tem que estar no programa de novo. Vamos lá, vamos lá, vamos. Ela te amava. Ela me amava. Aquele episódio. Propósito, As pessoas deveriam assistir aquele episódio só para ver do que estamos falando. Como eu disse, não queremos levar um strike de direitos autorais, então não vamos colocar isso no ar. Mas, se você assistir ao episódio, é uma loucura. É como um universo alternativo. E é só isso. Dizia Whoop. 9 anos atrás. Whoop, te amava. Adorei você. Te dá abraço, beijo. E que tal aquela outra, a nova que está lá, a da minha administração? Ela me escreve uma carta. Você é o maior presidente? Ela vai embora. Você sabe, ela trabalhou como uma espécie de assistente de secretário de imprensa. Eu mal a conhecia, mas ela vai embora e me escreve esta carta linda. Qual é o nome dela? Ela era... Eu nem sei. Você sabe, de qualquer forma, ela estava na administração. Ela está lá agora. Senta no lado direito, seja lá qual for o nome dela. E ela escreve uma carta, a carta mais linda. Ela é citada no jornal. Ele é um cara importante. Ele foi o melhor presidente, blá, blá, blá. Então, de repente, ela aparece na tela. Ela não está me atacando porque eles não vão me contratar. A menos que eu tenha muitas pessoas que foram para a CNN e ligaram e disseram, eu não sei o que fazer. Eles querem me pagar muito, mas eu tenho que ser negativo. E você disse, seja negativo. Tudo bem. Tem caras na CNN, eles não vão contratá-los. Sean Duffy é um congressista e ele, aposentado, ele conseguiu um bom emprego na CNN, mas ele era apenas parte do positivo. Sobre o Trump. Então eles o mantiveram, mas nunca o colocariam no ar. Quer dizer, eu respeito o que ele fez. Ele poderia ter ido, sabe, para o lado negativo. Eu digo às pessoas, vão para o lado negativo. Sabe, deixe meus amigos ganharem dinheiro. Ainda é corrupto. A imprensa ainda é corrupta. É corrupto, mas também eles estão se diminuindo. Eles estão matando toda a sua credibilidade. E isso está abrindo a credibilidade para a nova mídia? Está abrindo a credibilidade para a mídia independente? O pior que eu já vi, porém, e eu já vi o pior, quer dizer, eu fiz parte disso. Eu já vi o pior. Kamala vai ao 60 Minutes e deu uma resposta que uma criança não daria. Foi tão ruim que o 60 Minutes tirou a resposta. Eles pegaram tudo e colocaram outra resposta. Eles editaram de forma enganosa, o que também não fazia sentido, mas era melhor. Eles tiraram bem, não foi edição. Foi fraude. Isso não foi edição, sabe? A edição é onde eu vou dar uma resposta e eles vão pegar algumas palavras e mudar de lugar. Ou eles podem até tirar uma ou duas frases, o que é muito ruim. Mas isso é meio ruim. Sabe, eu daria uma resposta que era uma resposta muito boa. Eu sempre falo sobre, sabe, eu gosto de dar uma resposta longa. Sabe, eu gosto de dar respostas longas. Gosta de entrelaçar as coisas. Mas quando faz os entrelaçados, é inteligente para fazer os entrelaçados. Quando você faz o entrelaçado, olhe para... É só nessa uma coisa de que estamos falando, pequenas partes aqui, mas sempre acaba... Não. Volta para casa para as pessoas certas. Para as pessoas erradas, não volta para casa e elas acabam na selva, certo? Mas eles podem pegar minha resposta. E sabe de uma coisa? Eles podem tirar um pedacinho disso ou algo assim. E eles usam o termo, sim, queremos economizar tempo. Bem, não está certo. Eu nunca ouvi... Eu acho que é o maior escândalo da história da transmissão. O que aconteceu com a CBS. Então você tem o CBS 60 Minutes, é um programa de notícias. Não é um programa de entretenimento, está sob as notícias deles. É o chefe da parte de notícias deles, ela dá uma resposta. Isso mostra que ela é essencialmente incompetente. E eles aceitaram a resposta. Você consegue imaginar eles fazendo isso? Podemos mostrar se você quiser que as pessoas vejam. Podemos mostrar... Vamos nos meter em encrenca. Vamos receber uma notificação de direitos autorais. Ok. Eu vou ouvir. Eu vou te indenizar, mas... drástico. Mas o que foi interessante... é que a outra versão completa estava disponível inicialmente, era como um preview. Alguém fez grande erro. Alguém colocou o preview lá fora. Alguma criança colocou o preview lá fora. E então os chefes fizeram isso ou aquilo. E então eles disseram, há um problema. Exatamente. E então eles foram pegos por engano. Você sabe... Mas você não acha que isso é grande para mim? E não se esqueça, isso é interferência nas eleições e fraude. E são 60 minutos. É a divisão de notícias deles.
É uma grande questão. Eles dão essas licenças de graça, Joe. Eles deveriam pagar uma fortuna, eles valem uma fortuna. Eles dão de graça, porque estão usando as ondas públicas. Com cabo você não tem isso. O cabo é diferente. Mas, você sabe, é apenas um negócio diferente. Mas com as redes eles dão essas licenças. Eles valem bilhões de dólares. Eles distribuem de graça, mas você tem que ser honesto e tudo mais. Isso foi ruim. Eu acho que o David Muir e aquela mulher que estava ao lado, eu nunca tinha ouvido falar dela, mas eles continuavam me interrompendo. Foi como se eu dissesse, quantas pessoas eu estou debatendo aqui? Eu peguei esse aqui e peguei vocês dois, mas ele foi atrás de mim 11 vezes diferentes. Você sabe, é interessante. Eu sempre achei que ele era um cara legal, mas ele é igual aos outros, sabe? Bem, esse é o trabalho dele e não quando errados. Você está certo. Bem, o problema foi que eles verificaram os fatos sobre você e não verificaram os dela. De jeito nenhum. E um dos exemplos mais graves disso foi quando ela disse que não há tropas agora implantadas em zonas de guerra. Há um vídeo viral muito famoso que foi para a internet de tropas em uma zona de guerra dizendo: bem, o que diabos somos então? Porque há milhares deles. Dan Crenshaw, o congressista, postou no Instagram dele vários exemplos de tropas que estão implantadas, milhares e milhares de tropas que estão atualmente implantadas de forma estúpida. Mas a questão é, se isso vai ser um debate real e não um exercício de propaganda, se vai ser um debate de verdade, você tem que verificar os fatos de todo mundo. Então, se alguém achou que não havia, o que também é um problema, então é uma de duas coisas. Ou não era verdade, era uma mentira de propósito, o que é terrível. Ou era o oposto. Foi ignorância, o que também é terrível. Bem, Joe, quando eu disse que o crime está disparando, ele disse, não, o crime diminuiu. Eu disse, onde você ouviu isso? O crime diminuiu. Quer dizer, estou debatendo com esse cara, mas eu já passei por isso. Houve estatísticas da FBI alteradas que mostraram que o crime havia aumentado muito. E, a propósito, as estatísticas eram uma fraude, porque quando eles divulgaram as estatísticas, não incluíram alguns dos piores lugares, eles não incluíram algumas das piores cidades, alguns dos lugares mais mortais, mas quando os números reais saem, eu acabei certo. Você acaba certo, mas então há outro problema. O crime não reportado aumentou muito porque as pessoas perderam, olha, a moral que o departamento de polícia tem em muitas dessas cidades onde fizeram isso. Essa besteira de desfinanciar a polícia, a moral desses pobres policiais é uma merda. É a ideia mais estúpida. Mas o que eles fizeram foi fazer esses policiais se sentirem terríveis, como se fossem bons policiais. Eu acho que os policiais são como todo mundo. A maioria deles é ótima. É como todo mundo, mas se você encontrar um carpinteiro e ele fizer um trabalho ruim na sua casa, você diz os carpinteiros são uma merda, mas eles não são. A maioria deles é ótima e eles têm estado com os policiais, mas o ponto é que eles fizeram todas essas coisas de uma maneira muito tola e esses policiais estão sofrendo as consequências disso. E assim, posteriormente, o que acontece é que muito crime não é reportado. Muito crime, como quando você chama a polícia. Eles estão ocupados demais, eles nem conseguem chegar até você ou sua casa foi invadida. Desculpe, você sabe, nem chega a fazer um boletim. Tem muita gente que simplesmente desiste. É tão triste o que aconteceu. E eu vou te dizer uma coisa. Eu vou a funerais de policiais.